A lenda dele, uma lenda, tá, gente? É importante dentro da maçonaria, principalmente dentro da magia cerimonial da maçonaria. Tá? A maçonaria usa os quadros como parte simbolicamente. Esse quadro simboliza o plano terreno e o compasso do plano espiritual. É a mesma, tem a mesma, faz a mesma função da estrela de Davi. Tá? O G, eu não posso te dizer assim rápido, porque para você aprender o significado do G da maçonaria é um grau inteiro, um grau de companheiro inteiro, você vai estudar o G da maçonaria. Mas seria geometria, tá? Vamos partir do princípio de geometria. Tá? É verdade que os maçons não sabem de alguns do significado dos seus rituais. Alguns irmãos que nem estudam não sabem, praticam o ritual como se fosse um papagaio. Agora, os irmãos que estudam, eu sei, porque eu estudo profundamente cada grau. E tem muito irmão lá que estuda o grau sim, tá? E agora tem aqueles que saem da maçonaria para passear. Então vão lá, né? Faz o grau, vão embora, aí fica louco para chegar a hora da cidade, né? Que é a hora do jantar, que aí pode contar piada, pode brincar, mas na hora do ritual ali, não está nem com a cabeça do ritual. Ei, gente, tem muito assim, tá? Não conta que descobrirão que aprenderam para outros irmãos, não conta se for grau diferente. Por exemplo, um aprendiz não pode saber palavras só de sinais do grau de companheiro. E o companheiro não pode saber palavras só de sinais do grau de mestre. E o grau de mestre não pode saber palavras só de sinais do quarto grau, dependendo do risco que ele está. A maçonaria são ordens dentro de ordens. Então, cada grau é uma ordem separada. São círculos dentro de círculos. Tá? Por quê? Para você ter curiosidade de aprender. Né? Eu quero subir de grau, por quê? Eu saber o que está acontecendo lá do outro lado. Ah, ótimo. Agora eu quero saber o que está acontecendo no outro. É assim. É isso que faz o ser humano ir para frente. Na curiosidade. É tem cara, meu amigo. Vai lá, dá uma voltinha. Isso vai ser em todo lugar, não é só na maçonaria, não. Tá? Gabriel Amaral. Professor, você acha que tarô eficaz para autoconhecimento? Sim, Gabriel. Para estudo e autoconhecimento, sim. Agora, como oráculo, eu tenho que estar meu pé atrás. Ok? Tá? E eu fiz um teste interessante naquela feira que eu fui. Né? Eu gastei uma grana, gente, mas eu fui a 10 leitores de tarô. Cada um leu um negócio diferente e falaram palavras que eu já sabia que eles iam falar. Que eu estava com peixe em cima, que não sei o que, todos eles têm uma coisa. É só você dar a abertura e fala. Então, vários leitores de tarô eu até conduziram, para vocês terem uma ideia. Então, o tarô como oráculo é um negócio muito sério e não é qualquer um que sabe não. Tá? Principalmente quando você cobra para isso. Tá? Carlos Ribeiro do Maranhão, professor, diversas vezes o senhor estava vendo um demônio, eu estava dizendo uma linha do senhor, o que pode ser isso? Pode ser projeção, que você estava fazendo esse trabalho de exorcizar um demônio projetado. Tá? Projetado. Sim. Tem gente que faz até evocação de goécia projetado. Você pode fazer. Ok? Inclusive é até mais projetado, você tem a condição de você conversar diretamente com a entidade que você está num plano vibracional que não é o plano material. Porque aqui eles não se manifestam nessa nossa área aqui, eles não se manifestam. Tá? Se alguém disser para vocês que se manifesta, peçam prova. Tá? Uma vez eu recebi um e-mail assim: professor, vampiros existem? Eu respondi: fulano, vampiros não existem. Aí ele me faz um e-mail de volta: mas professor, se existem lobisomens, se existem almas penadas, por que vampiros não existem? Aí eu respirei fundo e falei para ele: meu amigo, não existem lobisomens, não existem almas penadas, não existem vampiros. Aliás, se alguém disser para você que existe, você tirar uma foto, eu também gostaria de ver.